Olá, caros alunos, olá, caras alunas. Estamos aqui nesse momento especial, como uma preparação e um reforço para que nós tenhamos uma atenção às potenciais discussões que serão atribuídas ou cobradas de vocês no texto dissertativo argumentativo Enem deste ano de 2023. E encontro-me aqui com o professor Ademar Celedônio, um dos maiores especialistas em educação deste país, para falar sobre um assunto importantíssimo, inteligência artificial. E é importante frisarmos uma seguinte premissa. Lembremos que, ao trabalhar um texto dissertativo argumentativo, o Enem vai pedir uma argumentação propositiva, ou seja, nós iremos desenvolver um argumento, problematizar situações, problemas, ou seja, dificuldades, enfim, qualquer tipo de adversidade de um assunto, para que, ao final do texto, eu proponha uma intervenção. E nesse ínterim, há o debate sobre o uso e os efeitos do uso da inteligência artificial. E eu pergunto para você, professor Ademar, e agora? O que a gente pode esperar dessa inteligência artificial, e como pode ser cobrado isso no Enem e principalmente no texto Enem deste ano? Olá, caras alunas e caros alunos. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz por estar aqui participando com vocês. Acho que o tema de inteligência artificial, o tema de tecnologias, ele é um tema que vai estar cada vez mais próximo dentro das discussões, né? Nós tivemos agora, no final de semana passado, a prova da Unicamp. Sim. A prova da Unicamp já veio com abordagens já cobrando o ChatGPT, já viemos com abordagem já cobrando, por exemplo, a imagem do Papa, que é uma imagem que foi feita com a Midjourney, que ele nunca vestiu aquela roupa, já associando isso a fake news. Perfeito. Então você tem algumas temáticas que são relativamente próximas desse momento. E isso tudo tem menos de um ano, né? Então, assim, a GPT 3.5, a GPT 4, que são essas tecnologias agora que apareceram por último, elas já existem há muitos anos, mas elas foram para o mercado e de forma muito simples e muito fácil de usar. A gente está tendo agora uma explosão de pessoas colocando lá na DALL-E um conceito da Disney Pixar, né? Isso está envolvendo muito agora dentro viraliza fácil, né? Dentro das próprias mídias sociais, muita gente achando interessante, graça sobre isso. A gente teve, por exemplo, há uns 2, 3 meses, acho que vocês vão lembrar, um aplicativo também que simulava como seria o meu filho, né? E aquilo, por um lado, as pessoas ouvi também uma explosão de viralização muito com essas imagens. Mas por outro lado, tem uma coisa, por exemplo, dessa plataforma que fazia essas fotos, de quem são essas fotos. Exato. Então, assim, essa, por exemplo, que explodiu há 2, 3 meses, que já passou a modinha, né, a modinha agora é outra, ela dizia o seguinte: quando você lê os termos de aceite da plataforma, ela diz naturalmente que essas fotos que você gerou com o seu prompt, uma palavra que está aparecendo agora, com o seu comando, digamos assim, em português, ela de alguma maneira é minha. Então essas imagens que você gerou é minha. Eu gerei, por exemplo, uma imagem na Midjourney e eu sou assinante da Midjourney, que é uma outra plataforma de geração de imagens, uma das mais, talvez uma das melhores que existem hoje no mercado. E por eu estar pagando, por exemplo, ele disse que a imagem era minha. Eu poderia já estar vendendo essa imagem como NFT, poderia já estar comercializando isso. E eu não tive nunca aspiração, infelizmente, para a arte. A grande questão, professor, é justamente essa ideia dos termos de aceitação, né? Já antecipando alguns debates, porque neste nosso ano tivemos também uma reflexão a respeito da greve de roteiristas de Hollywood. E entre uma das discussões foram colocadas essas reflexões de você utilizar-se da IA para a imagem de outrem ser utilizada a seu favor, né? Ou seja, usar de hologramas, usar de uma refeitura, até foi feito, por exemplo, com o comercial de Elis Regina, não é? A partir do comercial da Volkswagen. E, claro, temos um pressuposto ético a respeito desse uso. Mas antes de chegarmos nesse debate, seria interessante que o aluno ou a aluna que produz esse texto tenha um pressuposto do que de fato seria condicionado ou seria conceitualizado como inteligência artificial. Até porque nós sabemos que no Enem é preciso que haja uma produtividade quanto ao uso do repertório. Então, o repertório deve ser, não esqueçamos, legitimado, ou seja, ser baseado em uma fonte, em uma área do conhecimento,
precisa ser pertinente, ou seja, ligado à discussão que é colocada no assunto e produtivo, ou seja, em que há um bom uso a partir do desenvolvimento de um tópico frasal, de uma argumentação. A questão é, se eu quiser trazer legitimação à ideia da inteligência artificial, como é que eu posso tipificar a inteligência artificial hoje em uma discussão, em um argumento? O que seria isso? Vamos lá, acho que tem que fazer voltar um pouco o passado para que a gente consiga explicar um pouco de onde é que surgiu o tema, né? Quando as inteligências de máquinas tentando simular ou tentando interpretar outra máquina apareceu pela primeira vez, a gente tem no século XVIII a criação por Pascal da própria calculadora. Era uma coisa muito rudimentar, muito simples, mas assim, o Blaise Pascal, o grande matemático. Sim. Mas isso vem de uma forma muito intensa na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a gente tem na Inglaterra a criação de uma máquina chamada Christopher, que é uma máquina que foi criada por um grupo de pesquisadores, onde na frente estava um pesquisador inglês, e ele muito renomado nesse sentido, que era a criptografia que eu tenho de uma máquina em relação a outra. Então essa máquina, ela criptografou, a Christopher, máquinas da inteligência artificial, que é chamado a Enigma. Sim. Que era essa relação toda. Então tem até um filme, O Jogo da Imitação, que acho que as pessoas podem ver como é que foi a criação disso, e muito real. E já conta como repertório, né? Não esqueçamos O Jogo da Imitação é um filme que, além de história, além do conceito, além do próprio ideia das máquinas, da simulação, né? Então, lá você tem a criação de um paper que é assim, as máquinas vão substituir humanos, que hoje tem uma relação direta com a IA. Sim. Mas em 1956, você tem um matemático nos Estados Unidos, chamado John McCarthy. Esse matemático ele resolve criar um curso de verão. Os cursos de verão nos Estados Unidos, entre o fim e o começo de um ano letivo, ali por volta de junho até agosto, são muito comuns. Então ele queria ali em 2 meses discutir essa relação da inteligência artificial. Esse foi o nome do curso que foi criado. Esse curso em Dartmouth foi muito famoso e reuniu, de fato, muitos pesquisadores, e ali se cunhou a palavra inteligência artificial. Tá? Primeiro conceito. A palavra em si, para os dias de hoje, ela é muito fraca. Né? Você faz assim, o que é o artificial, o antônimo de natural, e o que é inteligência. Então hoje, por exemplo, eu tenho uma geladeira que tem inteligência artificial. Pode parecer até com muito marketing ou com muito visibilidade para tentar atrair o consumidor, mas isso tem IA. Pode ser fraca. Ao longo dos anos, principalmente na questão da criação dos chatbots, isso foi aparecendo. O primeiro grande chatbot que apareceu, digamos assim, apareceram vários antes, mas apareceu um em 1995 chamado Alice, feito na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Esse Alice, ele já começa a ter uma simulação da interação entre o homem e a máquina. Sim. E até que a gente chega hoje num conceito do chat GPT 3.5 ou 4.0, que é um conceito que vem lá daquele cientista que eu falei lá atrás, que chama-se Alan Turing. Então, Alan Turing escreve quem é o autor principal da máquina da Christopher, ele escreve um paper em 1950, ele é publicado em 1950, que fala assim, as máquinas vão substituir os humanos. Então hoje, quando você... Temos um teste de Turing, né? É o grande teste que é considerado o pai da computação, e as pessoas testam as máquinas usando o teste de Alan Turing, usando aquele documento de 1950 desse paper. Queria só fazer um adendo, professor, que você falou, né, da inteligência fraca, né, ou então da IA forte. É interessante que se pressupõe que o uso de algoritmos ainda é algo, né, substancialmente fraco quanto à ideia de uma inteligência artificial, né? Ou seja, eu estou lidando ali apenas com algumas escolhas dos usuários, por exemplo, de músicas, não é, de filmes, mas isso já influi em certos comportamentos sociais, em redes sociais, não é, na escolha de alguns, digamos, conteúdos. E quando eu tenho essa IA um pouco mais alicerçada, um pouco mais fundamentada, já há o debate sobre a autoria, como a gente vê no ChatGPT, por exemplo, né? Até onde vai a criação
humana e até onde vai a criação automatizada. A gente pode dizer que, de fato, existe uma criatividade por parte da máquina hoje com a inteligência artificial? Eu defendo que não exista a tal da criatividade, mas existem caminhos para que você possa explorar e melhorar a sua criatividade. Perfeito, perfeito. Tá? Perfeito. Então, acho que um bom ponto que é o seguinte, quando eu falo de uma inteligência artificial fraca, eu estou falando da Alexa. Por incrível que pareça, aquela que está no nosso dia, que eu peço para ligar uma rádio, eu pergunto qual é o sentimento que existe, qual é a temperatura da cidade e tal, que jogo vai acontecer hoje. Aquilo ele tem um buscador, é como se fosse quase um Google. Sim. Ele busca aquela informação e ele te entrega. Então é muito bem feito. Sim. Parece uma coisa fantástica. Eu dei uma Alexa para minha mãe, porque eu não sabia mais como comprar um rádio, porque o rádio dela quebrou. E hoje ela reza com a Alexa. Então ela pede a Alexa para vamos rezar o Pai Nosso. E eles rezam juntos o Pai Nosso. Então você vê como isso também muda. As relações humanas. As relações humanas, como muda o comportamento. Esse é um tipo até de inteligência artificial fraca. Considerada fraca. Considerada fraca dentro do mercado. O que eu tenho hoje, por exemplo, com o ChatGPT? ChatGPT, ele não tem conhecimento. Ele tem informação. Ele foi treinado com 175 bilhões de informações. Por isso que ele pode ter informação errada dentro da internet. Ele foi treinado com muitas informações. Mas ele tem um modelo matemático que usa muito probabilidade e teoria dos jogos. Então tem muita matemática por trás e ele cria sentenças de palavras que te dá uma certa lógica. Sim. Então, por exemplo, eu pergunto às vezes para o ChatGPT quem é o professor Ademar Celedônio. E ele diz para mim que até eu fico orgulhoso com algumas coisas que ele fala, mas ele fala que eu sou engenheiro e eu sou matemático. E eu digo para ele, olha, ele não é engenheiro, ele é matemático. Mas é interessante, talvez, porque que ele pensou isso, porque muitas interações que eu tenho e artigos que eu escrevo, eu falo da importância dos engenheiros, da engenharia, eu tenho um campo que abordo sobre isso. Então ele foi na internet, encontrou algumas informações. E era provável que eu fosse, e ele me dá essa informação. Entendi. Mas aí vem o teste de Alan Turing, que ele diz assim, e eu digo, ele não é engenheiro, ele é matemático. Na hora que eu digo que ele é matemático, ele diz automaticamente, desculpa pela minha resposta, desculpe pelo meu inconveniente. E ele gera uma coisa que nós humanos cada vez temos menos. Empatia. Empatia. Tá? Então é interessante como você possa pensar desse sentido, dessa construção. Agora, como é um modelo matemático, Bruno, seria mais ou menos assim, um casal de namorados está conversando e um diz para o outro, a palavra mais próxima que a inteligência artificial vai encontrar é amo. Mas podia ser eu te ligo, eu te odeio, né? ou coisas que seria talvez a menos provável, mas dependendo do contexto que seria. Então, o que eu gosto de dizer? O ChatGPT, ele tem informação, mas ele não tem conhecimento. Perfeito. Quem vai dar sentido ao conhecimento é o ser humano. Quem vai dar sentido ao conhecimento é o ser humano. Então, eu posso, por exemplo, criar, como está todo mundo criando agora, a gente falou da Disney, Pixar, que estão usando a DALL-E 3, que é muito fácil de usar. Sim. Isso é muito bom, porque isso populariza, as pessoas cada vez mais querem fazer. E assim, eu estou vendo algumas publicações de amigos próximos que são, gente, perfeitas. Isso porque uma pessoa descreveu, criou um prompt, que esse prompt tinha um substantivo, tinha um adjetivo, tinha um sentido, tinha um modelo que ele tinha lá, e fica muito parecido com a pessoa. Entendi. Tá? E fica muito parecido com a pessoa. Então ela consegue internalizar como eu sou, escreve isso numa frase e a imagem dá para ela e diz. Então eu posso dizer, isso tem um conceito de criatividade? Tem. A gente pode trabalhar dois conceitos aí, né, professor? Primeiro, a mimesis, essa é a repetição, já atribuída na filosofia, né, por Aristóteles. E depois eu também tenho um conceito que é de um filósofo chamado Mikhail Bakhtin, da obra Estética da Criação Verbal, que ele fala o pressuposto de que todo texto vem de um outro texto.
que ele chama de arquitextos. Aí eu tenho provérbios, né? Tenho textos antigos, enfim. As inspirações. E se eu parar para pensar, de fato, não é? Quando eu repito, quando eu imito, quando eu tenho aquela mimesis, eu posso também já ficar confuso. O que de fato foi criação humana? O que foi criação, né, do robô? E aí tem toda essa reflexão. Agora, eu queria aproveitar um debate que você trouxe a respeito da empatia, né, que a máquina pode gerar. Como é que eu posso perceber as potenciais utilizações da IA hoje no mercado de trabalho, nas relações trabalhistas ou mesmo nas funções que se colocam hoje no mercado da contemporaneidade? Vamos lá. A gente não tem mais assessorista, a gente não tem mais datilógrafos, a gente já não tem mais inúmeras profissões. Isso. E elas foram substituídas por algo melhor, por algo diferente, por alguma coisa de inovação, ou por uma automação. Então, em 1950, um voo Rio-Paris, ele tinha 2 escalas e ele tinha 6 pessoas que iam comandar a tripulação. A tripulação é da cabine. Hoje eu tenho um voo Rio-São Paulo, Rio-Paris em 10 horas, e ele vai direto, e são 2 pessoas que conduzem o equipamento. Mas ele está tão automatizado que ele praticamente ele decola e ele desce em todos os aeroportos. Então poderia talvez até tirar o homem, né? Sim. Essa é um modelo de muito avanço nesse sentido. Então a tecnologia é até uma coisa que vai ser abordado na prova objetiva, tá? Sempre cai 4 ou 5 questões, que é o poder que eu tenho disso dentro da história. Ótimo. Então eu tenho lá, por exemplo, e a prova gosta de ter essa abordagem do tipo das transformações e de outros tipos de empregos. Então vou dar um exemplo aqui lá do começo, que eu tenho o Henry Ford, que está à frente da indústria automobilística. Ele de alguma forma diz que se as pessoas fizessem uma única coisa, as pessoas seriam mais produtivas. E isso gera uma forte interação dentro do mercado de trabalho. Outras indústrias começam a ter o dado de eu ter a pessoa extremamente especialista. E eu passo a fazer com que cada vez mais o ser humano seja especialista. Então eu tenho um professor que dá aula de redação, no caso você, mas ele fez letras de uma forma generalista. Eu tenho um médico que é traumatologista, especialista em mão. Perfeito. Essa é até uma história que eu gosto de contar, que aconteceu comigo, que eu cheguei com a dor no joelho e o médico me mandou para outro. Então, olha a que ponto nós chegamos da especialidade de tudo. Quando a gente tem agora a Revolução 4.0, ela, de alguma maneira, está sendo transformacional na questão das competências e habilidades e na própria produção desse modelo todo. Então, a gente tem, por exemplo, pessoas hoje que são influencers, que ganham milhões de reais através do seu produto fazendo com rede social, e elas podem não ter tido, por exemplo, o acesso à universidade. Sim. E nem precisar disso. Ou as universidades que estão a pessoa passar 4 ou 5 anos fazendo um curso e aquilo não tem muito sentido para ela na relação. Então você está tendo um desmantelamento, digamos, dessa ideia que foi criada no começo do século XX ali por Henry Ford. Agora, começando, digamos assim, já no primeiro quarto do século XXI, a gente tem um desmantelamento dessas profissões. E assim, a inteligência artificial, assim como as tecnologias na história da humanidade, elas sempre tiram e criam novos empregos. O que você tem de muita força, né? A automação faz com que o serviço sempre despenque empregos. Então, a gente pergunta aqui, quantas vezes você foi ao banco esse ano? Então, provavelmente você não foi ao banco nenhuma vez. Isso dá alguma ideia de talvez eu não precisar de agências físicas, porque tudo se resolve através de um aplicativo. Então, consequentemente, você tem automatização de caixas bancários. Então, esses empregos todos têm uma tendência que eles desapareçam. É que fique muito claro que antes se pensava muito no desemprego estrutural, justamente esse desemprego que acontece porque aquela função não é mais necessária, como algo que era veementemente braçal, né? Mas me parece que com essa inteligência artificial muito mais desenvolvida, até mesmo empregos que têm uma certa especialização, como vamos pensar aqui,
revisores de texto. Revisores né? de texto. Podem ser, né, enfim. Os braçais, eles têm uma tendência, na questão de serviço, de desaparecerem, como é na história eu falei do voo, que tinha 5 pessoas, 6 pessoas, e agora só tem 2. Então você tem um modelo nesse sentido. Agora, o que vai estar do outro lado? Eu vou precisar de profissionais que sejam profissionais muito capacitados do ponto de vista instrucional. Então eu vou precisar de pessoas que tenham muito conhecimento. Sim. Engenheiros de machine learning, cientistas de dados. Aí tem um outro ponto que é uma interação muito para matemática e para ciências da natureza dentro desses empregos. Eu vou precisar de muita capacitação técnica para esses empregos. Tem um outro lado que é o seguinte, isso, de maneira geral, no Ocidente, é um problema em relação às mulheres. A gente, de alguma maneira, principalmente no Brasil, não estimula que as mulheres aprendam matemática, achando que, por preconceito, que matemática é uma coisa que não é para mulher. Mulher de humanas. Tem gente até que bate no peito com orgulho dizendo que eu odeio matemática, ou então eu não sou bom em matemática, eu sou de humanas, né? Tem até um estereótipo que são criados nesse sentido. Então falta esse modelo. Agora, quando eu vou, por exemplo, para a greve que você citou dos roteiristas, né? O Grammy, que era em setembro, foi passado para janeiro, com medo de não dar tempo, e realmente não deu tempo. Então, pela primeira vez em 60 anos, os 2 estúdios principais de Hollywood fizeram greve. E é o medo de como é que eu vou utilizar a minha imagem, como é que eu vou usar meu roteiro, meu texto. Isso. Para os próximos 10 anos, que é uma coisa que essa coisa está chegando para o entendimento, eu vejo o seguinte, o advogado que souber IA vai substituir o advogado que não sabe IA. Ou o advogado que não usa IA. Uhum. Então os médicos hoje já usam muito, né? Tem laudos médicos em que ele tem um determinado formato e você passa um scanner por cima dele e ele quase digitaliza aquilo para entregar ele em 3D para o médico. Então o médico consegue ver o problema do paciente muito mais eficiente. Perfeito. Então você tem uma condição de melhora de sentido. E na verdade o que acontece com a tecnologia ou com a ciência no todo é que ela nos faz viver mais. Apesar das fake news, apesar das mentiras, das grandes coisas que acontecem dentro dela, a ciência faz com que, de alguma maneira, a gente encontre as respostas que o ser humano precisa. Ótimo. Então, hoje, no século XVIII, eu tinha uma pessoa que vivia 35 anos e hoje eu tenho uma pessoa que vive 75, algumas populações vão até 100 anos. Isso vai impactar diretamente na previdência, mercado de trabalho e uma série de outras coisas. Então, a própria tecnologia, novas demandas. E a gente está cada vez mais aprendendo, de fato, o que é nocivo, o que não é nocivo, e, de fato, reconstruindo todo o nosso saber. Você falou isso, eu lembrei de uma citação de um filósofo francês chamado Pierre Lévy, que ele fala que toda nova tecnologia, ela cria seus excluídos, né? Então, assim, nós temos essa demanda quanto à figura do especialista, correto, né? Além disso, além de alicerçar toda a compreensão quanto àquele uso de tecnologias, a ideia da empatia, né, de saber utilizar isso adequadamente a partir do conhecimento. E eu colocaria um outro pressuposto, professor, a respeito de uma regulamentação, né, de uma legislação que assessore, vamos lá, pensar, direitos trabalhistas ou até mesmo o uso adequado dessa tecnologia. Talvez isso seria, no caso, uma problemática quanto ao uso da tecnologia no mercado de trabalho, especificamente? Essa talvez seja a maior treta que a gente vai passar, né? Uhum. Acho que é bom colocar vários elementos aí. Eu vou dar um exemplo dos aplicativos de transporte. Tem 2 que são muito famosos no Brasil, que é o Uber 99. Eu tenho amigos que moram em São Paulo que disseram que não venderam o carro e que não vão mais precisar de carro. Porque ele tem muitos carros que são à disposição dele e ele acha muito mais barato, não precisa pagar impostos e tudo mais. Então, essa tecnologia, ela é uma tecnologia que muda hábitos, sim, que muda comportamentos. E por que ela é considerada uma tecnologia disruptiva? Porque essa tecnologia disruptiva, ela aumenta o serviço e ela baixa o preço. Então, se quiser um conceito do que é tecnologia disruptiva, aumenta a oferta e baixa o preço.
Consequência disso, acessibiliza. Né? Consequência disso, hoje é muito mais simples a gente pegar um carro do que um táxi. Perfeito. E já era muito difícil pegar um táxi. E o serviço do táxi, em geral, não é muito bom. E é caro. Então, ela tem uma natureza de quebrar outro mercado. Então, ela surge o emprego novo. E esses empregos novos, em geral, poderia dizer, até com uma ajuda para repertório, é que vão aparecer novos empregos, mas não nos mesmos lugares e não para as mesmas pessoas. As demandas ainda vão aparecer. As demandas ainda vão aparecer. Aí, esse é um conceito. Por outro lado, eu tenho um motorista que precisa trabalhar 12, 14 horas para ter uma remuneração mínima. Exato. E ele não tem, por exemplo, nenhuma segurança jurídica ou social se ele ficar doente. Ele oferta o serviço, não é, para a prestadora, mas qualquer tipo de perda, acidente, quem vai arcar é ele, não é? Não é a função ali que vai... Aí você tem, por exemplo, em alguns lugares que é proibido ter. Então, em geral, na Europa, você não tem esses aplicativos tão simples assim. Eles estão integrados à rede de táxis. Então, quando você pede um carro desse, pode vir como vir. Alguns países, eu tive na Hungria, e na Hungria eu fui tentar pedir um Uber, não existe. Então o governo foi lá e fez uma regulação em cima desse modelo de dizer, aqui não pode esse tipo de tecnologia. Em São Paulo, por exemplo, não pode o aplicativo de Uber para motos, porque o governo entende que o governo municipal de São Paulo, na cidade vizinha, nas regiões metropolitanas pode, nas cidades vizinhas isso acontece, mas na cidade de São Paulo ele entende que isso aumenta o número de acidentes, tá? E consequentemente traz um outro problema social, que é o uso da motocicleta e tudo mais. Então você tem vários transtornos que a tecnologia traz de benefícios e pelo outro lado ela tem o seu ponto. Quando eu for falando, por exemplo, de regulação em si, os Estados Unidos agora está estudando muito fortemente fazer uma regulação. E é uma coisa muito, talvez para inglês ver, né? Por que eu digo isso? A gente tem, em geral, 8 grandes big techs no mundo. 7 delas são americanas e uma é chinesa, que é a dona do TikTok. Então já temos uma hegemonia clara. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, essa hegemonia dessas 7 big techs que controlam as informações do mundo todo, os Estados Unidos, em geral, eles têm uma outra maneira de manipulação. Tem um poder maior. Tem um poder muito maior. Então, ele quer regular as redes dele para que, de alguma maneira, ele consiga ter essas informações, talvez, aqui eu estou conjecturando, que seja um pouco mais simples. Mas, assim, a regulação em si, ela assusta todo mundo, e principalmente vindo dos Estados Unidos, que é um país que, de alguma maneira, as regras são mais liberais. Sim, sim. Então, o mercado de trabalho, uma série de condicionais, eles são mais liberais com isso. Então, quando eu estou falando, por exemplo, de uma nova tecnologia, de uma regulação, existe um problema que eu não quero me regular porque eu tenho que contratar mais pessoas para ficar, até o ser humano mesmo, olhando o que é correto, o que não é correto, o que fugiu da liberdade de expressão. E eu tenho, por exemplo, uma pessoa fazendo um julgamento. Eu posso treinar máquinas para isso, mas isso dá muito trabalho. E é mais dinheiro. E é mais dinheiro que eu vou gastar. Exato. Por outro lado, existe uma outra coisa que é assim, o ódio vende. Então as pessoas divulgam links maliciosos com uma notícia que é meio verdade, meio falso. Sim. Muitas vezes no sentido de fake news, e aquilo viraliza de uma forma e que de alguma maneira você consiga ficar atrás daquele clique e ter uma monetização. Então as pessoas ganham muito dinheiro, talvez ela nem acredite naquela mentira que ela criou, mas ela ganha dinheiro com a mentira. Ela está contribuindo com esse modelo, com que o algoritmo está sendo relacionado. E ninguém conhece o que está por trás do algoritmo. Então, a regulação é uma coisa que é muito difícil dentro da tecnologia. Sim. Ela acontece de forma pontual e, se pensar assim, o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que é a dona do ChatGPT e da DALL-E, ele diz, a gente precisa ter uma regulação internacional. Tá? Uma regulação internacional, quando ele fala isso, todo mundo aplaude, beleza, mas é mais difícil ainda. Como fazer isso? Tá? É mais difícil ainda. Vou dar um exemplo de uma regulação internacional.
o uso de passaportes. Sim. Então é um fato comum que para você entrar em qualquer país, você precisa ter minimamente um passaporte, a não ser que existam acordos regionais, como no caso do Mercosul, em que você entra com um documento que não seja passaporte. Mas, em geral, existe um documento que tem um padrão, e isso é muito difícil de você conseguir. Tá? Sim. No Brasil, apareceu agora uma regulação que ninguém estava pedindo, e que, de alguma maneira, facilitou a vida de todo mundo e que deve ser muito transformacional, que é o PIX. Isso. Então, o PIX, ele chega e é um tipo de regulação que ele está à frente de tudo, ele faz com que todo o dinheiro passe por dentro do Banco Central, e isso é muito bom, porque você tem uma possibilidade de diminuir corrupção. Você tem profissionais liberais que não precisariam, por exemplo, eu quero receber meu dinheiro aqui, mas não sonegar o imposto. E as pessoas são tão práticas, por quê? Porque o dinheiro tem uma tendência a acabar. O papel moeda tem uma tendência a acabar. Então as pessoas têm uma tendência muito maior a transferir recursos. E esse recurso que eu transfiro para você passa pela supervisão de alguém. Tá? Então esse é um modelo que cada vez mais você tem. E isso não é ruim. Pelo contrário, a regulação para a gente ter um PIX ou outras inovações que foi feito pelo governo, diga-se de passagem, não foi feito por iniciativa privada, também tem seu valor e um valor bem intrínseco. Então temos dois pressupostos, a ideia da regulamentação, né, ou regulação de maneira geral, e a ideia do investimento na produção dessa ciência, porque não esqueçamos que o PIX foi desenvolvido pelo Banco Central, não é? Um órgão governamental, e entra também o pressuposto de, na Constituição de 88, o artigo 218 pontua que é garantido pela Constituição o desenvolvimento científico e a pesquisa científica. Então, o Estado ele tem esse pressuposto, não é, de oferecer esses subsídios, né, quanto ao desenvolvimento científico, quanto à pesquisa, e, óbvio, aí entra o fator monetário, orçamentário, né, que muitas vezes não é realizado. E aproveitando esse link, você havia falado a respeito do uso, né, das fake news, talvez um tópico de grande relevância, talvez, né, até tão relevante quanto a questão do trabalho, seria o uso da IA, Ademar, na educação. Até porque esse comportamento equivocado dos indivíduos, não é, em compartilhamentos, em fake news, pressupõe também alguma ausência na educação, né? Seja em aspectos éticos, seja em aspectos mesmo cognitivos. Né? Mas antes de chegarmos à problemática, quais as potenciais utilizações da IA hoje na educação? O que ela pode contribuir para a dinamização, a acessibilização e mesmo ampliação da educação em contextos nacionais? A IA não foi criada para a educação. Acho que é o primeiro grande ponto. Mas vai ser na educação que a gente, de alguma maneira, vai encontrar os caminhos de boa utilização da inteligência artificial. A inteligência artificial ela pode ajudar muito Você falou um pouco ali nos sentidos de recomendação, né? Essa também é uma coisa bem simples. Por exemplo, o Spotify usa um sistema de recomendação em que você compra uma coisa, compra outra e tudo mais, e baixa uma música, baixa outra, e ela vai encontrando o seu estilo, né? Essa é um tipo de personalização. Então, está faltando cada vez mais, é uma área que inclusive eu atuo bastante, que é de personalização do ensino. Então, eu tenho que garantir o básico para que as crianças aprendam, ali o que é que seria o para todo mundo, e depois disso, aquilo em que você pode ser mais, digamos assim, aquilo que você consegue aprender melhor. Tanto do ponto de vista de potencial para aprender mais, ou do ponto de vista de identificar lacunas de aprendizagem. Ótimo. E te dar recomendações de conteúdos que sejam muito interessantes, ou de um vídeo que seja muito pontual. Então, eu fiz um curso agora, um curso online com a Universidade de Stanford, e no final do curso eu tinha que responder algumas perguntas. Era um vídeo, uma bateria de 20 perguntas. Eu respondi a primeira e ele me passou para a quarta. Aí eu tentei responder a segunda, a terceira, e depois eu entendi no sistema que estava bom já a primeira. Então a segunda e a terceira talvez estivessem no mesmo parâmetro. Eu respondi a quarta, ele me pulou para a sétima. Depois eu respondi sétima, oitava, nona e décima, ele me pulou para a 14ª. E depois ele me pulou para a 20ª. Então, esse tipo de movimentação não preciso fazer com que todo mundo faça as 20 questões para medir um conhecimento.
Então, essa é uma coisa que isso está avançando muito. É uma área que, inclusive, eu atuo bastante nesse sentido, que é de personalização do ensino e, ao mesmo tempo, se eu tenho um aluno que é muito bom, ele vai me passando, né? Se ele tem um aluno que, de certa forma, não responde a primeira, ele dá a segunda e dá a terceira, e aí ele vai mensurando o nível de aprendizagem. E tem uma hora que eu descobri que a plataforma para e manda assistir o curso de novo. E manda assistir a aula 7 do curso. Tá? Então, você tem como é que isso funciona. Tem uma outra coisa que é, por exemplo, dentro de um vídeo. Dentro de um vídeo, você está passando um vídeo e ele te faz uma pergunta e você responde, você interage com a própria tela e ele deixa você... É como se a resposta correta fizesse a continuação do player, né? Tudo mais. Esse é um ponto de vista que eu tenho de entendimento. Agora, o que eu gosto de dizer é que isso é aquilo que encanta, aquilo que faz com que a gente fique apaixonado. Outra situação que a gente precisa tomar muita atenção dentro da tecnologia é chamada de educação midiática. Perfeito. De como é que isso é vendido para mim, porque tudo por trás tem um consumo. Sim. Como é que isso está interagindo. Então, Bruno, você talvez não saiba tanto de você como o Instagram sabe. Como o Google sabe. Como o Google sabe. Tá? Porque ele consegue ter naquilo que a gente curte, naquilo que a gente interage, na sua interação, naquilo que você passa, naquilo que tem na sua timeline. Vocês já lembraram, gente, de algumas pessoas que vocês seguem há séculos e simplesmente não aparecem mais na sua time? Por quê? Né? Por que isso acontece? E aí tem um outro ponto. Então, por exemplo, vai aparecer, a rede social, ela quer te prender. Então, ela não quer que você saia dela. Então, ela se torna a tal da bolha. Então, o algoritmo entende que você gosta daquilo. Então, quem pensa ao contrário, ou quem publica alguma coisa ao contrário, ele vai deixando de lado e ele vai te dando conteúdos que você pode ter maior assertividade. O engajamento. Quem é o maior hoje, o maior campeão disso? TikTok. Tá? TikTok tem um algoritmo muito poderoso. Eu que estudo tecnologia, vejo as potencialidades e é impressionante o que os chineses fizeram. Talvez a única coisa que junte republicanos e democratas nos Estados Unidos é querer expulsar o TikTok dos Estados Unidos. Mas o algoritmo deles é um algoritmo viciante. Seria essa a posição. E é uma rede que todo mundo hoje tenta correr atrás e se vá. 40% das pessoas hoje não perguntam mais para o Google. Isso chama isso é um bom repertório. Geração Z, 40% das pessoas da geração Z, isso aí, você tem pesquisa para isso, não procuram mais a informação no Google, procura dentro do TikTok. Põe aquela informação no TikTok e vai aparecer uma dancinha, vai aparecer algum vídeo que vai te explicar aquilo. Essa é a questão, né? Essa dança, esses vídeos, enfim, tudo que é ali editado parece de um consumo mais facilitado do que você ler aquele texto ou fazer a busca do Google, né? E esse é um pouco problemático, porque entra a questão da educação midiática, você entender a validade de um texto a partir de sua fonte, a partir de uma criticidade que eu tenho com aquele tipo de informação que eu acesso, né? Talvez esse pressuposto seja interessante frisar. Vamos fazer o seguinte, eu não procuro mais no Google, mas as páginas do Google, que quando eu faço uma pesquisa, elas são links ranqueados, né? Que eu paguei para estar lá. Então, por exemplo, se você colocar uma companhia aérea das brasileiras lá, provavelmente os 5 ou 6 links iniciais são de outras empresas que vendem passagens aéreas, mas que não é a companhia que você está procurando. Às vezes você precisa ir na página 2, e ninguém vai mais na página 2 do Google. Tá? Ninguém vai mais na página 2 do Google, que é a informação muito rápida. O que aí faz com que o TikTok leve uma vantagem grande em relação a isso. O que as pessoas precisam saber é que, de alguma maneira, tudo aquilo que é de graça na internet, digamos assim, se tem um produto de graça, é porque você é o produto. Então, você está dando seus dados para conseguir outras informações. Então, isso tem uma regulação tão intensa hoje na Europa. A Europa é uma coisa curiosa, Bruno, porque a Europa não tem quase nenhuma grande plataforma de tecnologia, dessas grandes. Só tem uma, que é o Spotify. Mas a Europa faz um tipo de regulação muito intensa. Essa é a grande vantagem da União Europeia. Sim. De estar todo mundo embaixo do mesmo, os 27 países estarem embaixo
lençol, e ela faz uma regulação para todo mundo. Então as Big Techs sofrem muito na Europa porque ela tem uma regulação muito, muito intensa. E aí eu vou explicar por quê. A primeira vez que o homem usou os dados em massa para, de alguma outra maneira, para matar, digamos assim, foi na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler, a Alemanha nazista, selecionou as pessoas que deveriam ir para os campos de concentração e lá as que iam morrer. Então, e foram 6 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial por uma relação direta de extermínio. Então, o europeu, ele é muito fechado em relação aos dados. E é por isso que o pensamento hoje da comunidade europeia é de, cada vez mais, apertar as Big Techs para que elas digam como é que funciona o algoritmo e elas, de alguma maneira, não mandem publicidades que não sejam desejadas. A ponto do Facebook agora, a partir da próxima semana nos Estados Unidos, em toda a Europa, vai ter uma assinatura. Então, assim, você vai lá e assina por alguns euros, Sim. E eu te prometo que eu não vou te mandar nenhuma propaganda. Então, isso está apertando tanto as empresas, que as empresas, de alguma maneira, dizem, é melhor eu cobrar, é melhor ter outro tipo de receita, é melhor outro tipo de receita, do que, de alguma forma, eu me submeter às regras da União Europeia, que são muito duras. A entregar, por exemplo, a joia da coroa, que é o meu algoritmo, como é que eu penso. Vou dar só para quem está nos ouvindo aqui. O WhatsApp é onipresente. Ele está em 4 bilhões de celulares. E ele não cobra nada para estar funcionando. E é uma empresa que vale, se alguém quiser comprar, mais de 100 bilhões de dólares. Ele não está à venda, não, mas se alguém tivesse dinheiro para comprar, não gera lucro. Então, que economia é essa? A economia que não gera lucro e uma empresa que vale muito e que, para se manter, tem. E pode ter certeza, não é em favorecimento ao amor da comunicação global que ele está lá. São dados. São dados. Então, o dado é que é o grande ouro hoje com a tecnologia. O que eu tenho com esse dado? Ah, mas será que o WhatsApp, que é do Meta, me faz algum tipo de... Não sejamos inocentes. Se o produto é de graça, é porque você é o produto. Perfeito. E aí, para a gente já encaminhar para o final do nosso debate, eu queria que nós fizéssemos reflexão a partir de pressupostos que seriam infraestruturais. Porque estamos colocando aqui a IA, não é, com as suas potencialidades, mas, professor, a grande questão é como chegar à IA, né? Aí eu queria pontuar, nesse momento, um dado que foi divulgado pelo governo, tá? Que no final de 2022, 3,4 mil escolas no país, tá, não tinham acesso à rede de energia elétrica e 46,1 mil, né, de escolas não possuem laboratórios de informática. Então nós temos ainda uma deficiência muito clara quanto ao que entendemos por inclusão digital, né, na própria malha do Estado brasileiro, no oferecimento disso na educação, né, em qualquer tipo de serviço que possa, de fato, ser efetivo quanto ao uso benéfico ou adequado da própria inteligência artificial. Né? Seria assim, esse é um tema muito bom que você trouxe agora, fácil, inclusive, de ser cobrado. Eu não posso conseguir fazer com que haja um desenvolvimento de inteligência artificial se, de fato, eu não tenho o básico. O básico. Que são redes, computadores e tudo mais. E o que se discute muito é que a inteligência artificial ela pode ainda gerar mais desigualdades sociais. E vai gerar. Porque não tem uma expectativa que num curto período, ou até médio período, a gente consiga levar redes de transmissão para todo mundo, computadores para todo mundo, e Então, se eu estou falando assim, a mulher deveria ser estimulada a usar a matemática, então a mulher deveria ser ensinada, por exemplo, mais programação. Eu não tenho um básico para começar com isso. Então você tem um problema de desigualdade que pode ser mais latente ainda. Sim. Então, acho que é interessante falar que quando a internet surge no Brasil de forma mais latente que a gente usava, foi em 1995. O Windows 95. O Windows 95, a criação do Windows 95. Então, assim, eu tinha uma esperança que agora
nos lugares mais difíceis da Amazônia, a gente ia conseguir fazer com que chegasse a educação. Um programa, né, o Norte Conectado, do governo passado, para tentar ampliar a rede de internet no Norte, mas que ainda encontra dificuldade, né? Então, esse é uma temática que, assim, a exclusão digital, ela é muito forte. Então, sim, eu vou dar um exemplo que a exclusão digital para serviços do próprio governo, ela se torna a vida de algumas pessoas um caos. Então, vou dar um exemplo agora, que o governo está diminuindo o número de acessos aos atendimentos do INSS, que é de perícias, ou no sentido, quer que você marque por telefone, quer que você marque antes era por telefone, agora é pela internet, é através de um aplicativo que você marca, e isso causa um transtorno para pessoas que são acima de 50 anos, que não têm acesso, ou que não sabem usar, ou que não tem alguém em casa que tem. Então você tem um outro ponto que é de exclusão digital. E tudo é muito rápido. Sim. E tudo aconteceu nesse ponto agora, digamos assim, o mundo está muito acelerado depois da criação do smartphone. Então, quando Steve Jobs lança o smartphone, então, por exemplo, a gente está falando do Uber aqui, a gente está falando de várias plataformas, elas não existiriam se não existiria um smartphone. Então, e a gente vai ver assim, tem quantos sistemas operacionais no mundo? 2. Tá? Você tem o iOS, que foi quem estabeleceu e quem criou, e os teimosos lá do Google que ainda estão lá sofrendo para fazer. Então você tem 2 sistemas operacionais no mundo que dominam isso, não à toa os 2 são americanos. Então assim, que dominam praticamente a informação que está tendo no mundo todo. E há de pessoas de 50 a 60 anos em diante, um problema sério. Então, eu estou falando aqui de 2 pontas. Eu tenho primeiro a exclusão digital das crianças, que potencialmente são 50 milhões de brasileiros que estão hoje na escola, até de 0 a 17 anos. Sim. Eu só tenho 10 milhões desses 50 milhões na escola particular, mas eu tenho 40 milhões na escola pública. E como você traz um dado aí que tem 46% de pessoas que estão sem conhecer esses dados, facilmente você chega a 40, 46, você chega a 18 milhões de pessoas que não têm acesso. Não tem acesso. Pelo outro lado, eu tenho outro problema, que são a falta de acesso no ensino nas pessoas mais idosas. Então, quem está aqui nessa faixa aqui dos 25 a 50 anos é quem está usufruindo e quem está em entendimento hoje que está dando vazão para esse modelo, mas eu tenho duas potencialidades de exclusão, que é a exclusão para os velhos e a exclusão para os novos, que é a formação de novas cabeças pensantes para o país. Perfeito. E a partir disso a gente pode pensar em várias possibilidades, né, de solução, né? Seja a reflexão de uma qualificação do profissional no uso, não só empático, como também especializado da inteligência artificial. Nós temos a reflexão a respeito de uma regulamentação que possa contribuir para o trabalho do indivíduo que lida com sistemas operacionais, com qualquer tipo de demanda informacional. E temos também a reflexão da educação midiática, talvez um dos pontos mais importantes para o uso efetivo disso em dada problemática a respeito da inteligência artificial. Então, eu gostaria de agradecer, professor, esse momento riquíssimo, de alto padrão, tá? Palavras finais a respeito do que foi conversado, o que a gente pode sugerir para os alunos? Você tem alguma coisa para falar? Eu que agradeço o convite, muito obrigado, Bruno. Acho que o papo passou rápido essa hora aqui que a gente conversou. De alguma maneira, eu entendo que muita tranquilidade no domingo, né, que a gente... Sim. Muita transparência em relação também ao que vocês vão descrever, muita atenção a toda a preparação que vocês tiveram também, e se esse tema vier, né, eu acho que a gente conseguiu de alguma maneira aqui passar para os principais tópicos, seja regulação, seja mercado de trabalho, seja exclusão digital. Eu acho que esses 3 temas são temas que são talvez as grandes bolas da vez, que é o que a gente está vendo agora. Então você tem exclusão digital, regulação, aí entra um pouco de educação midiática, né? Então você tem um poder disso. E o que é inteligência artificial? Não tenho dúvida, pode não estar na prova de redação, mas não tenho dúvida que na prova das questões objetivas, o que nós falamos aqui vai estar presente. Ótimo. A competência 1 e competência 9 da prova de linguagens, e principalmente a competência 4 na prova de ciências humanas, que fala sobre essas questões das relações de trabalho. Foi um prazer estar com vocês, muito obrigado por toda a atenção que ficou até aqui conosco. Sucesso na prova domingo, gente. Grato pela atenção, boa prova, forte abraço.